paz do Senhor, graça e paz, meu querido professor Nazeu, é um prazer estar aqui contigo nesse espaço, né, tão importante da gente refletir nessa temática, nessa 12ª lição da Escola Bíblica Dominical. Sem mais delongas, vamos aqui para o que nos interessa, né? Eu vou fazer uma apresentação do slide aqui, o caro internauta vai acompanhando aqui o nosso diálogo, a minha pessoa, o professor Soares e o professor Nazeu, que vocês já estão acostumados às suas reflexões teológicas, e hoje aqui também eu estou aqui na bancada com ele, virtualmente falando, para refletirmos sobre mais um tema na Escola Bíblica Dominical. Vamos acompanhar aqui utilizando os slides, por achar de forma didática, um recurso interessante para compartilharmos com os nossos amigos. Deixa eu só colocar aqui para todo mundo participar também. O delay chega um pouco lento, mas chegou, né? Esse é o nosso tema da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos destacar de sobremaneira para que ambos possam participar e possa interagir. Então, esse é o tema da Escola Dominical, né? A igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição, repito mais uma vez, 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. O texto básico, vamos passar a ler, é isso aí, esse binário com a minha pessoa. Então, a leitura bíblica em classe se encontra aí, você, meu caro internauta, você que é do sistema religioso católico, protestante, participe conosco também, Efésios capítulo 5, versículo 21 até o 33, e também na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 14. Destacando aí o versículo 22, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Outro texto importante que nós queremos fazer menção, caro internauta e meu querido professor Nazeu, é o capítulo 6 de Efésios, muito interessante, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que coisa tremenda, né? Versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O versículo 4 diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, um texto maravilhoso, você possa refletir. O texto áureo, texto de ouro. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios, capítulo 5, versículo 31. A verdade prática diz, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, são dois fragmentos extremamente reflexivos para todos nós. Essas é um pouco das minhas provocações, que mais adiante nós vamos refletir sobre as mesmas, e nosso querido professor Nazeu entra também com sua participação. Professor Nazeu. Bem, quero saudar a todos com a paz do Senhor, o pessoal que nos assiste em casa. Quero dizer que é muita alegria minha em participar de uma aula magna aqui com o professor Soares, expondo um pouquinho mais das verdades da Bíblia Sagrada, com foco aqui na EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa parceria com o professor Soares tem iniciado aqui de maneira virtual e eu acredito que grandes frutos ainda podem render dessa parceria. A lição, especificamente, do trimestre de Escola Dominical fala sobre, no caso específico da disciplina de Eclesiologia, no caso, como a igreja é vista através da Escritura Sagrada, e hoje, especificamente, vamos falar de um elemento que compõe a família, no caso, a igreja, que é a família. O tema proposto é muito rico. Eu quero aqui elogiar, professor Soares,
Eu quero elogiar aqui de sobremaneira o comentarista, muito bom, muito rico, da lição de hoje, é a conduta do crente em relação à família. Basicamente, são 3 tópicos: o crente em relação, o crente como marido, o crente como esposa e o crente, o cristão, como filho. São temas muito ricos. A proposta que eu levantei para o professor Soares foi de complementar a lição, foi, na verdade, de trazer algum subsídio, trazer algum acréscimo, trazer algo que enriquecesse a lição de escola bíblica. Nós temos aqui, nesse sentido, professor Soares e todo o pessoal de casa que nos assiste, é que o primeiro tópico, da conexão, quando a fala... questão do delay, a internet não está ajudando tanto, mas vai dar certo. Mas o senhor está me escutando, professor? O senhor está me escutando bem? Perfeito. Está ótimo. E o primeiro tópico, especificamente, que eu vou iniciar aqui trazendo algo interessante, professor, é a conduta do crente como marido. O comentarista, de maneira muito, muito feliz, ele trouxe o texto que fala: Deus é a cabeça de Cristo, no caso, Cristo é a cabeça da igreja, e, no caso, especificamente, nessa analogia, o marido, com essa relação, seria aí também cabeça e chefe da sua casa. Tem muitos elementos aí, professor Soares, para estudar. Os demais tópicos, o professor Soares e a minha pessoa vamos tentar acrescentar alguma coisa, mas eu trouxe aqui alguns elementos aqui, na questão, caros internautas, do que seria liderança, de como o marido hoje pode exercer a mesma, sem cair em anacronismo, sem ser uma pessoa retrógrada, sem ser uma pessoa tirânica, sem exercer tirania, porque hoje os tempos são outros. Quando Paulo falou, quando Paulo escreveu, doutrinou, e já se passaram quase 20 séculos, há 2.000 anos atrás, e nessa linha de pensamento, os estudiosos de gestão vêm nos trazer alguns modelos de liderança, que pode sim ser aplicado, se devidamente empregado. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é a chamada liderança autocrática. Essa aqui é muito utilizada, professor Soares, no caso, com foco no chefe, sendo de maneira centralizada. Tudo passa pela cabeça, pelo chefe, por aquele que está à frente. Muitas empresas têm esse formato, mas é mais empregada, com certeza, sem dúvida, no que nós chamamos militarismo. Nas instituições, com modelo militar, enquanto tudo passa pelo chefe. É rápida, é prática, as decisões são tomadas de maneira muito rápida, sem consultar ninguém. Esse modelo pode ser empregado hoje para a família, o marido, o esposo que assim pensar, professor Soares, eu acredito que vai enfrentar muitas dificuldades. Vai enfrentar muitas dificuldades, haja vista a esposa e até mesmo os filhos terem que intervir. Eu que sou um profissional, no caso, sou um profissional da advocacia, eu percebo, professor Soares, muitas mulheres frustradas chegando no consultório, chegando no gabinete, dizendo que são oprimidas. Não aguento mais esse marido, não aguento mais o meu esposo, porque tudo ele quer decidir. Nada eu posso opinar. Por mais que a intenção seja boa, por mais que o modelo tenha pontos positivos, hoje ela está sujeita a falir. Temos agora, podemos seguir, em um modelo mais alternativo, um modelo que tende a ouvir mais, que é um modelo democrático. Normalmente é pela capacidade de carisma ou mesmo pelo poder de influência.
mas as pessoas acreditam naquele líder e ele acredita também na sua equipe. Esse aqui é um modelo de gestão de empresa, utilizado em algumas multinacionais, que tem dado muito certo. Atribuir funções, confiar na opinião daquela pessoa. Se o esposo, que tem ali a sua carga de trabalho, que trabalha, que tem a sua renda, mas quem conhece mais de geladeira, professor Soares? É o esposo ou é a esposa? Na hora de comprar, quem é que vai ter a melhor capacidade de escolha? Então, esse modelo é um modelo que tende a ouvir, que tende a lançar uma luz na questão da liderança, especificamente. Nós temos aqui um modelo liberal, de autogestão, e é complicado falar nesse sentido, se fosse numa vida de aparência, pudesse sim. Tem casais mais liberais, casais que cada um na sua casa, os filhos transitam entre uma casa e outra. Esse não é um modelo cristão que nós podemos assim afirmar. Isso aí seria aplicado talvez em outro tipo de família, mas cada um tinha sua capacidade de fazer o filho e a esposa sem precisar consultar. Isso não é um modelo muito adequado. Tem a questão situacional, ou seja, a situação dita o modelo a ser empregado. Imaginamos, Soares, uma faxina na casa. Eu acredito que a figura da esposa tem uma função maior, que ela conhece a problemática da casa, sabe a situação. Da mesma maneira, se o marido tem uma oficina, eu acredito, imaginamos aqui uma oficina mecânica. Para ele, professor Soares, aquele caos, ele se encontra naquele caos. De sorte que uma faxina ali, se não tiver um acompanhamento da situação, de uma liderança de quem está no contexto, vai fugir e vai dar problema. E o último modelo que é muito empregado hoje é o modelo de coaching, o modelo de estimular, o modelo de acreditar, o modelo de confiar ali, no caso, estimular as habilidades de seus liderados, que é o modelo de performance, o modelo de coaching. Eu trouxe aqui, professor Soares, esses modelos aqui de gestão de empresa, mas que podemos pensar aqui e repensar como nós estamos vendo a nossa família, se nós estamos querendo trazer, na verdade, algo novo aqui, amado, mas é no contexto de querer que as famílias se escutem mais, as famílias tenham aí, lanço aí, professor, na minha opinião, um modelo democrático, um modelo de ouvir, de confiar, de querer que todos crescessem. Se eu tenho um nível superior, eu me alegro quando minha esposa passou na faculdade, terminou o curso dela também, crescendo juntos, professor Soares. A família crescendo. Eu já vi casos, professor Soares, de esposos que não queria que a esposa fizesse um curso superior, quisesse trabalhar. E isso tudo, através desses modelos, é muito triste, muito lamentável, mas nós percebemos esse tipo de modelo para tentar lançar luz à questão da família. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero trazer Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não tiveres um acordo entre eles. Então, eu passo agora para o professor Soares as considerações. É interessante, né? Nesse ponto que você colocou muito bem, essas três visões, né? Os tipos de liderança, como você colocou muito bem, autocrática, né? Onde a figura centralizada patriarcal, né? Dentro da visão ocidental, isso é um pouco meio indigesto, né? Para as mulheres, de uma forma geral. Mas, como você bem colocou, dentro de um respeito mútuo por parte do homem como o cabeça da família, e a mulher cristã compreendendo essa relação mútua, eu acho que a coisa anda bem dentro de uma gerência espiritual orientada por Deus e pela ação do Espírito Santo. Parabéns, professor.
Mas tem ainda mais uma questão aqui interessante, né? A questão Ainda da tem? provocação. Ah, tá ótimo, professor Soares. Pronto. Então, hoje, o que significa ser cabeça? Então, professor Soares, não é mais a figura de ser chefe. Hoje, para uma família ter sucesso, cabeça é ser líder. O líder, ele quer o melhor para a sua família. O líder quer que todos cresçam juntos e cheguem na meta. O líder, ele sacrifica e ele abdica também. Não apenas ordena, ele não apenas decreta, ele não é no caso, aquela figura, como o senhor falou, no caso, de arbitrária, de não ouvir ninguém. Hoje, a figura de cabeça, professor, está mais nessa linha de pensamento, acredito eu, de querer liderar e todos, filhos, esposa, marido, todos vão assim crescer. É bem verdadeiro, professor. Perfeito, né? Perfeito, né? Análise realmente dentro dessa questão, eu não tenho o que questionar. A liderança cristã é uma liderança não como sendo aquele chefe truculento, mas sempre partindo para o diálogo e o respeito. Eu acredito que quando há o respeito dentro de um relacionamento, por parte de uma conduta cristã, a família ela tem uma saúde emocional, uma saúde espiritual louvável, tanto para o seu familiar, como para a sociedade de então e como maior. Bom, outra questão interessante aqui, que nós queremos destacar também, dentro de questões reflexivas e provocativas, que agora, essa questão aqui, né? De acordo com a Bíblia, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Mas muitos líderes, muitas lideranças entendem que esse casamento pode ser dissolúvel. Se pode, como? Então, eu quero refletir um pouco sobre essa reflexão provocativa. Para compreendermos, professor Nazeu, meu caro internauta, meu querido irmão, que nos assiste nesse webinário sobre a Escola Bíblica Dominical, tratando sobre a conduta do crente em relação à família, 12ª lição, nesse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, antes de compreendermos, refletirmos sobre essa reflexão provocativa, é interessante que o internauta, meu nobre irmão, compreenda o casamento. O casamento tem que ser monogâmico, ou seja, o casamento monogâmico, vamos citar a monogamia, o padrão, né? O padrão é o vínculo para o casamento. Então, Deus não foi o ser humano que estabeleceu isso, não, foi a própria presciência eterna e divina da parte de Deus. Então, a monogamia, né? Ou seja, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher única para um homem. Então, esse é o princípio, esse é o padrão. E dentro dessa concepção é razoável entendemos que Deus não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. E aí está bem claro no registro de Moisés, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Então, é totalmente contra aquela visão, a visão monogâmica, é totalmente contra aquela visão da poligamia sendo aceita por algumas matrizes religiosas ou alguns grupos sociais, que vai confrontar, de uma certa forma, professor Nazeu, o princípio padrão que Deus estabeleceu desde a eternidade. Então, tanto a poligamia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, estão fora do padrão instituído por Deus, que era o padrão monogâmico, né? Então, dentro dessa perspectiva, precisamos compreender realmente o significado de monogamia, que é justamente isso. Wisber diz que casamento entre duas pessoas ou outras variantes são frontalmente contrários à vontade de Deus. Não importa, né, o quanto os psicólogos, né, os terapeutas familiares e ativistas sociais ou juristas dentro da ciência jurídica digam o contrário. O fato é, a lei maior, professor Nazeu, o senhor é conhecedor disso, é a Bíblia.
a Constituição brasileira, a Constituição norte-americana, né, na verdade, ela é pautada, ela é alicerçada no texto maior, que é as Sagradas Escrituras. Então, o propósito de Deus é a monogamia no casamento. Um único homem para uma mulher e uma única mulher para o homem. Monogamia uno. Então, dentro dessa perspectiva, de forma geral, as escrituras, o registro, tanto veterotestamentário como neotestamentário, é absoluto, é inegociável neste aspecto da poligamia, né? E aí tem vários textos que corroboram nesse sentido aí. Então, o casamento tem que ser monogâmico, né? Olha só, o primeiro ideal do casamento é a monogamia, como nós estamos refletindo aqui, e provocando na primeira questão. Então, um homem para uma única mulher e uma mulher para um único homem. Esse é o princípio maior estabelecido nos anais bíblico e da eternidade. Vamos adiante aqui. Então, para compreender que o casamento, dentro dessa conduta familiar da parte do homem e da mulher, tem que ser a monogamia, né, o casamento tem que ser, de uma certa forma, olha o texto que diz aí lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro caso de poligamia, que aí tem esse registro aí, que nós não vamos nos deter nessa questão aí, por enquanto. Mas você pode ler, né, em casa, ter uma reflexão bem interessante nesse sentido aí. Questão para reflexão e provocações. Primeiro, nós destacamos aí a questão da monogamia, professor Nazil. E o outro aspecto, para entendermos essa questão do relacionamento homem-mulher no casamento, o casamento deve ser heterossexual. Ou seja, primeiramente, monogamia. E aí, Gênesis, capítulo 2, 24, vai destacar claramente, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Assim, o relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, biologicamente falando. Quem vai na contramão deste padrão, né, dessa forma institucionalizada por Deus, vai contra Deus, vai contra os seus preceitos, vai contra os seus princípios. Primeiro, a monogamia. Segunda, a questão de ser heterossexual, ou seja, macho e fêmea. Há uma conexão perfeita nesse relacionamento estabelecido por Deus. Vamos adiante aqui. O casamento deve ser heterossexual. Deus criou um homem e a mulher e instituiu o casamento heterossexual. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, o criou macho e fêmea. Os textos aí. Portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Um dos grandes mistérios, professor Nazeu, da vida cristã, é justamente esse princípio aí, serão ambos uma só carne. Esse texto é bem profundo, daria uma outra webinária para a gente dissecar esse texto aí. Então, a heterossexualidade é o ideal, é o padrão, né, conforme Gênesis 2:24, que Deus fez para a mulher e para o homem, e o homem para a mulher. Ambos se completam. Há uma conexão perfeita nesse aspecto, professor Nazil. O que é que o senhor acha disso? Professor, como o senhor falou agora do divórcio, eu falei no início da minha fala, a questão de mulheres frustradas, mulheres aflitas. Realmente, o divórcio foi uma permissão. É um remédio amargo para uma situação terrível, que é a falência de um casamento. Naquela época, seria ainda mais trágico ainda, porque a mulher era totalmente dependente do marido. Ela voltar na situação para o esposo, realmente uma situação terrível. Hoje, com a independência da mulher, tem relativizado essa questão tão drástica. Acho que por conta disso, ou pela mulher hoje ter mais facilidade de ou encontrar outro companheiro, ou mesmo ter a sua independência financeira, acredito que, na verdade, não é mais um remédio amargo, não é mais uma situação extrema o divórcio, mas hoje está sendo banalizado, professor Soares. No caso do divórcio agora, estão banalizando por qualquer coisa, por qualquer situação mesmo,
estão utilizando, no caso, o divórcio, e é algo preocupante, é algo muito preocupante, haja vista as famílias se dissolvendo, mas não é só questão patrimonial, tem a questão emocional, tem a questão, no caso específico, dos filhos, guarda, a pensão alimentícia. Então, o divórcio não para naquela sentença, ela repercute, às vezes, pelo resto da vida, com situações muito trágicas. Então, é algo muito interessante o senhor promover, ou, na verdade, incentivar a manutenção da família e, em contrapartida aqui, desestimulando a questão do divórcio. É muito importante que nós cristãos tenhamos essa visão. É verdade, professor.